em busca da primeira vitória ainda nesse Brasileirão, não é isso? Fernando Martins e Miguel Chega Mais. Muito bom dia, meus amigos, professor Wellington, Rafa Mendonça, e um bom dia especial para você que nos acompanha em mais um Fã de Primeira, agora nessa quarta-feira, dia que o Galo entra em campo. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse jogo contra o Remo na Arena MRV, porque parece que o primeiro volante está vindo, viu? Ainda não tem nada acertado, nem confirmado pelo Atlético, mas a gente já sabe que as negociações com o volante Thomas Pérez, de 20 anos, do Porto, de Portugal, ele é argentino. As negociações elas estão bastante avançadas. Tudo porque o CSO do Galo, o Paulo Brax, foi em um canal no YouTube, HG Play, para falar sobre as contratações, o mercado, e soltou que a contratação do primeiro volante estava bem encaminhada. E aí a gente pesquisando, sondando os amigos, os colegas portugueses, a gente havia trazido esse nome no resenha na semana passada, se não me engano, de que Thomas Pérez era um jogador monitorado pelo Galo, o Galo sondava a situação dele e parece que o negócio esquentou. Thomas Pérez, de 20 anos, ele que disputou o campeonato sub-20 mundial pela Argentina no ano passado, foi vice-campeão mundial, perdendo na final para o Marrocos, é um jogador que agrada ao Atlético e foi aprovado pelo técnico Jorge Sampaoli. A expectativa do torcedor era uma expectativa maior, de ser um grande nome, um jogador conhecido, já que o Atlético tentou Lucas Torreira, uruguaio do Galatasaray, da seleção do Uruguai também, e Matias Galarza, argentino, que foi destaque no campeonato argentino pelo Talleres, era um jogador aí que o Galo vinha também monitorando, chegou a fazer proposta, mas esbarrou nos valores aí dos direitos federativos do jogador. Então o Atlético mirou, né, tentando procurar no mercado aí uma nova opção, e aí mirou no Thomas Pérez, está conseguindo aí avançar nessa negociação e quem sabe aí nas próximas horas ou nos próximos dias, Thomas Pérez, um jogador até então desconhecido pelo público, né, e pelo torcedor atleticano, vamos ver se agrada os torcedores, né? Pelo menos os torcedores atleticanos estavam com a expectativa de ser um grande nome, um investimento muito alto, o Atlético aí trazendo de certa forma, um desconhecido, mas com grande potencial, amigos. O que vocês acham? Vocês acham que o Atlético fez bem de apostar numa jovem promessa aí do futebol argentino que está jogando na Europa? Bom, Fernando Martins e Miguel, finalmente está acabando essa novela. Tá chegando, né? Não chegou ainda, tá chegando o volante finalmente depois de mais de um ano, mas aí um garoto de apenas 20 anos, o Thomas Pérez, vem do Porto de Portugal, é uma promessa, né? Foi avaliado, foi analisado, né, pelo treinador, pelo staff do Atlético. Esperamos que tenha realmente essa capacidade, mas chama atenção apenas 20 anos. O Atlético está precisando de gente que chegue para ser titular, para tomar conta da posição, para ser aquele xerifão ali, né, da volância do Atlético. Será que ele vai chegar já com essa cancha toda? Pode ter um jovem com talento, mas o Atlético está precisando de gente que chega para ser titular. Não sei se ele vai chegar realmente para assumir essa titularidade. É verdade, ele que, como bem trouxe aí o Fernando Martins e Miguel, representou a seleção argentina no Sub-20, então pode ser que dê certo. Mas eu quero saber de você também, meu amigo Luciano Dias. Chega cá pra roda também, nesta manhã de quarta-feira. Ô mestre, falando do tal do volante, tá chegando. E essa novela do zagueiro, meu amigo, conta pra nós aí, bom dia! Tudo bem, amigos? Bom dia pra vocês, bom dia pra quem tá ligado no Fã de Primeira. Eu vou falar de um assunto que tem tirado o sono do torcedor do Atlético, o sistema defensivo. Pra ser mais preciso, a zaga, um setor que vem falhando muito nos últimos jogos. No atual elenco, o Atlético conta com 6 zagueiros, são eles o Júnior Alonso, que vem numa fase horrível, o Juan Tressoldi, que tem sido o mais regular dessa zaga, o Vitor Hugo, que
também vem falhando constantemente, inclusive fez um pênalti bobo contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro. Tem os garotos Ivan Roman e Vitão e ainda o Lianco, que não tem uma previsão de retorno e está fazendo muita falta o Lianco. Dito isso, o Atlético precisa contratar urgentemente um zagueiro. Muito se fala na urgência do primeiro volante. É verdade, precisa sim do primeiro volante, algo que tem sido pedido desde o ano passado, mas eu diria que numa ordem de prioridade, hoje a contratação de um zagueiro tem que ser prioridade no Atlético. E não é um zagueiro, é o zagueiro que chegue para assumir a titularidade do Atlético. Um Galo que também tem a questão do sistema defensivo que é formado pelo Sampaoli. Acho confuso, ora uma linha de 3 defensores, depois uma linha de 4, vira uma linha de 5 e os jogadores que atuam principalmente pelo lado direito, que são os laterais, geralmente o Caicedo ou o próprio Natanael, acabam ficando confusos e atrapalhando ainda mais essa zaga do Atlético. Tem um confronto contra o Remo, é, digamos, um jogo acessível para o Atlético conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas independentemente do resultado hoje, o Galo precisa olhar para o mercado e contratar o mais rápido possível um zagueiro e também não vamos esquecer desse tal primeiro volante, mas repito, a prioridade deve ser a chegada de um zagueiro que chegue para ser titular. Fala-se muito em Kevin Lomônaco, que é um jogador do Independiente da Argentina de 24 anos. Se for esse atleta, é um bom jogador para chegar e assumir a titularidade dessa zaga do Atlético. Não está sendo difícil. Quem chegar, fatalmente, vai conseguir essa vaga como titular da zaga do Galo. Tá dando dor de cabeça para os atleticanos, viu? Grande abraço, meus amigos. Com toda certeza. Um abraço para você, Luciano Dias. Então, volante Tomás Pérez e quem sabe o Lomônaco para a zaga, né? São nomes aí. O torcedor quer que chega realmente, mas será que vai chegar para ser titular? Tá precisando disso. Fala aí o nosso Luciano Dias, tem que assumir para chegar com tudo.